Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos de novo ao Gotas de Luz. Hoje nós estamos aqui para poder falar de uma passagem do Evangelho muito interessante. Nós vamos falar, o tema da nossa palestra hoje é Vá e não peques mais. Ok? Espero que seja de muito proveito para todos vocês, né? E vamos trabalhar. Vá e não peques mais. Quando que foi que Jesus falou isso? É uma passagem que é muito conhecida do Evangelho de Jesus, que se refere à mulher adúltera, aquela mulher que foi acusada de estar em adultério, né, e que deveria ser apedrejada, né? Jesus entra em sua defesa, e depois que todos aqueles que estavam acusando foram embora, Jesus teve uma conversa em particular com ela. E Jesus diz assim para ela, nessa circunstância: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Isso está em João, capítulo 8, versículos 10 a 11. Essa passagem nos remete a pensar a respeito da questão da salvação. Jesus teria salvado essa mulher? Ela foi salva por Jesus? E pensando assim, né, nós vamos pensar, vamos meditar a respeito, pensando, será que Jesus é nosso Salvador? Então vamos analisar isso da seguinte forma. Jesus não é apenas um personagem histórico importante. Também não é alguém para ser lembrado apenas em datas comemorativas. A gente costuma, recentemente nós comemoramos a Semana Santa, né? Comemoramos Natal, nos lembramos de Jesus em momentos importantes, de festas, familiares, coisas interessantes, mas não é só isso. Jesus é um nome que dividiu a história antes e depois dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Que nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo. Uma pessoa que divide a história, né? Ele é uma pessoa particular, é uma pessoa realmente muito importante. Segundo alguns, Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem e morreu na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de alcançarmos a salvação de nossas almas. A morte de Jesus foi um gesto de amor e misericórdia, e por mais que um homem tente, não vai conseguir entender a dimensão desse amor. Essa crença, da forma que nós estamos falando aqui, é a crença de muitos de nós. Muitos que estão assistindo esse estudo aqui hoje já foram católicos e acreditaram exatamente dessa forma, né, que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e morreu na cruz do Calvário para nos dar a oportunidade de alcançarmos a salvação das nossas almas. Mas pensemos um pouco mais. Quem é Jesus? Ainda segundo essa crença, Jesus é o Salvador da sua alma, como nós falamos. Basta você crer e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Tem a passagem de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Será que é isso mesmo? Vamos pensar. Esse entendimento, ele vem de algo que nós já tivemos oportunidades de algumas palestras, alguns que já nos viram falar pessoalmente, né, de falar sobre a questão da fé. Uma das formas de fé que existe é a fé cega, né? Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte forma, que a fé cega nos faz como crianças, né? Ele diz que as crianças físicas na idade temporal ou intelectual pela infância do espírito interpretam a fé como acreditar. Ou seja, aquele que é criança no espírito acredita simplesmente. Se acredito no que alguém me diz, sem pedir provas, demonstro fé na pessoa. Essa fé
recebe geralmente o designativo de fé do carvoeiro ou do homem crente, que por não saber nada acredita em tudo o que lhe dizem, sem a capacidade para raciocinar por si. É a fé do simplório e do ignorante, exaltada em certos círculos humanos como uma virtude máxima e até como condição essencial e única para a criatura salvar-se. Então, diante dessa possibilidade que nós colocamos aqui, né, da fé cega, basta que eu creia, basta eu crer, né? E isso será o suficiente para que eu seja salvo, né? Então, para ilustrar o nosso pensamento, nós vamos recorrer a uma poesia lindíssima que muita gente conhece, né? Eu a tinha, inclusive, num caderno, na capa de um caderno, há muitos anos atrás, e muita gente já viu ela há muito tempo, em muitos lugares. O nome dessa poesia chama-se Pegadas na Areia. Ela diz assim: sonhei que estava caminhando na praia, juntamente com Deus, e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. Em cada dia vivido, apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis seguir-te, e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que deixaste-me sozinho, logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu levei nos meus braços. Será que é isso mesmo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer uma distinção importantíssima, que essa poesia, essa mensagem, ela traz no seu escopo a ideia de que Jesus é Deus. Inclusive a imagem que nós colocamos aqui é essa: Jesus, né, acompanhando as pegadas na areia. E nós sabemos que Deus, causa primeira de todas as coisas, é uma coisa diferente. E Jesus é nosso irmão mais velho, nosso irmão mais experiente, o espírito mais elevado que já pisou no nosso planeta Terra, né? Mas não é essa questão a que nós queremos chamar atenção. Nós gostaríamos de dar uma nova interpretação para essa poesia. Para alguns, talvez eu venha destruir a poesia, não sei. Ela é uma visão um pouco mais pragmática das coisas, mas ela é mais coerente com o ensinamento da doutrina espírita. Então vejamos. Essa parte, né, onde se fala: os dias em que visse só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Não entendemos dessa forma. Nós entendemos que, inclusive, a alegoria que é feita aqui, né, de nós andando na praia, com Jesus, aí sim, Jesus, e não Deus, ao nosso lado, acompanhando a gente passo a passo, pode ser compreendida dessa forma, através dos mentores espirituais, e se nós tivermos merecimento, quem sabe, até mesmo Jesus. Afinal de contas, tudo indica que Jesus foi, entre aspas, o mentor espiritual de Francisco de Assis, né? Foi ele que dava as orientações diretamente para Francisco de Assis. Então, nós caminhando lado a lado. Quando surgem as intempéries da vida, segundo a poesia, os pares de pegadas desaparecem e ficam apenas um par de pegadas na areia. A poesia diz que ele carrega o indivíduo que está passando por tribulações,
pois eu digo que nesse momento Jesus se afasta. A espiritualidade se afasta. Que isso, Brasil? Como isso? Jesus não me abandonaria jamais. Mas Jesus, como mostra essa imagem que nós tínhamos feito aqui, nos acompanha à distância. E no nosso caminhar, porque veja bem, ele está caminhando lado a lado conosco, não é isso? Enquanto ele está caminhando lado a lado conosco, ele está nos instruindo da sua boa nova, do seu evangelho, nos dando todas as instruções necessárias para que nós possamos caminhar nessa longa praia que representa a nossa vida. Ele vai do nosso lado dizendo: olha, meu filho, lá na frente, tá vendo? Está se formando uma tempestade, lá vão acontecer intempéries de toda sorte. Você terá dificuldades assim, você terá dificuldades assada, mas se você se segurar nos meus ensinamentos, você será capaz de passar por cada uma dessas dificuldades por sua própria conta. Quem de nós que já foi, que é pai, que é mãe, que cuida de alguém menor, né, uma criança, que às vezes não teve vontade de ir para a escola e fazer a prova por nossos filhos? Mas nós não podemos. Nós podemos apoiar os nossos filhos, sim. Nós podemos apoiar os nossos filhos na hora que eles estiverem fazendo os deveres de casa, do lado deles, né? Dar todos os recursos necessários para que a criança receba o ensinamento correto, né? Todo o ensinamento necessário para que no dia da prova, né, nós possamos de longe rezar por eles para que eles sejam bem-sucedidos. Quantos pais de coração apertado não levam seus filhos no dia do Enem, né? O exame chamado Enem, que é para o pessoal, para os jovens entrarem na faculdade. Mas nós não podemos fazer a prova por eles, porque a prova é única. E assim Jesus faz conosco, né? Ele não faz a prova por nós. Ele não nos carrega no colo. Claro, nós entendemos, né, a beleza da poesia, que diz que nós estamos apoiados por Jesus, dando toda a força que a gente precisa. Nós não queremos destruir a poesia, mas a gente precisa ter um correto entendimento, porque pois muita gente acredita que Jesus vai nos salvar sem o nosso esforço, né? Que ele vai resolver os problemas relacionados à nossa vida sem nenhuma dificuldade. Nesse momento de coronavírus, né, Covid-19, o planeta doente passa por sérias dificuldades. E todos os ensinamentos foram nos deixados. Agora é hora de nós colocarmos à prova cada uma dessas situações que Jesus nos apresentou no decorrer das nossas vidas. Porque quem de nós não sabe dos ensinamentos de Cristo? Quem de nós não conhece nem que seja uma passagem, né, dos ensinamentos de Moisés? Não matarás, né? Não roubarás, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, como Jesus nos ensina. Perdoa o seu inimigo. É momento de exercer fraternidade, exercer amor e modificar as nossas vidas. Mas continuemos. Então, salvar é uma coisa importante de ser compreendida. Nós precisamos prestar atenção no sentido, no significado da palavra salvação. Aparentemente, a palavra salvação, ela é algo simples, mas não é bem assim. Tanto é que Emmanuel entra em nosso socorro nos dizendo da seguinte forma: salvar, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar o céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo. Conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio, salvo de risco iminente, não está exonerado da viagem.
na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E doente, salvo da morte, não se forra o imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido ao esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente da posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidades de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação do verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações, diante da lei, dispostos a desposá-las e cumpri-las. Então, vejamos, essa passagem que foi registrada por Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna nos dá uma dica super interessante a respeito da questão da salvação. Nós não vamos ser carregados no colo pelo Cristo. Deus não vai nos carregar no colo, mas Ele vai nos tirar de perigo iminente, como diz a mensagem de Emmanuel. Vai nos tirar de risco. Nós estaremos afundados no erro, no problema, na dificuldade. E nós seremos salvos. Veja que na mensagem ele fala de navio. O navio, quando ele está no mar, ele pode ter um problema, um defeito, né? Não ter velas, o motor pifou. Aí ele vai pedir pelo rádio alguém para salvar. Aí vai um barquinho lá, da Marinha, por exemplo, que vai pegar aquele barco, resgatar ele até o porto. Aí ele vai consertar, vai arrumar o motor, arrumar as velas, fazer o que for necessário, né? E a partir daí ele vai continuar seguindo viagem. Não é porque eu fui salvo de um risco iminente que a partir daí nada mais vai acontecer na minha vida. Eu estarei sujeito às novas viagens. Vejamos nós, né? Os enfermeiros, os médicos que estão cuidando das pessoas que estão doentes com coronavírus. Imagine se eles tiverem que ficar cuidando da pessoa para o resto da vida. Ou porque se a pessoa teve coronavírus, nunca mais ela vai adoecer de nenhuma outra doença. Isso não faz sentido, né? Então vamos pegar mais um outro exemplo do Evangelho para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão. Vejamos a história da mulher hemorroísa que é contada nos Evangelhos de Jesus. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Essa história, de certa forma, ela até parece meio boba, porque nos dias de hoje isso não faz muito sentido. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte: na cultura judaica, naquela época, a mulher, quando sangrava, quando ela estava menstruada, era algo que ninguém compreendia muito bem o que acontecia. Então ela era considerada impura. A mulher que tocasse num homem estando em estado de menstruação, ou seja,
hemorrágica, ela poderia ser condenada à morte, ao apedrejamento, né? Era uma situação terrível. Imagina uma senhora hemorroísa que estivesse o tempo todo em estado de hemorragia, sempre. Ela era uma excluída. E isso gerava um sofrimento terrível na vida dela. Então, presta atenção, ela colocou a vida dela em risco porque acreditou que era possível que aquele homem, né, chamado Messias, né, ou entendido por Messias por alguns, que ele poderia curá-la. E ele, no meio da multidão, ela se enfia no meio da multidão e toca o manto de Jesus. Né? E essa história do manto, inclusive, ela é muito simbólica, porque, na verdade, ela tocou a aura espiritual de Jesus. E ela toca. E, nesse momento, ela se curou. Jesus, espiritualizado do jeito que era, como a própria passagem que nós vemos fala de poder, poderoso como ele era, percebe que saiu dele virtude. Inclusive, algumas traduções falam que eu sinto que de mim saiu virtude. E ele sabia que não era um simples toque. E ele vira e pergunta: quem foi que me tocou? Mas o tocar não é um tocar externo. É um tocar da alma, do espírito. Quem te tocou? Aliás, quem me tocou, perdão. E aí Jesus diz: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja liberta do seu sofrimento. Pergunto: quem foi que curou a mulher? Foi a própria mulher, através de sua fé. E as doenças, elas podem ser contornadas através da nossa fé. Porque nós adoecemos, porque antes de mais nada nós somos doentes do Espírito. Ok? Mas vamos avaliar um pouco mais sobre isso. A cura da mulher hemorroísa nos fala de algo muito interessante, sobre cura. Né? E sobre isso nós vamos falar então um pouquinho sobre patologia, né? Que para a doutrina espírita tem o mesmo significado que para os médicos. Né? Só que a patologia, segundo a doutrina espírita, ela está relacionada com o espírito. Jesus, em João capítulo 5, 14, vira e fala: olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então parece que Jesus faz uma vinculação entre cura, né, e, entre aspas, pecado, porque o Espiritismo não fala em pecado, né, mas relacionado ao erro, às nossas falhas e etc. Continuemos. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe ocorrem nos centros de força, com reflexos sobre as suas células materiais. Né? Então, aqui nós estamos falando de espírito e perispírito. Então, o organismo perispiritual é o corpo do espírito. Então, assim como o organismo pode adquirir alimentos perniciosos à sua saúde, o perispírito, que é o corpo espiritual, poderá também absorver elementos de degradação que vai corroer os seus centros de equilíbrio, né, com reflexos sobre as células materiais. Ou seja, há um adoecimento do perispírito que, por consequência, gera reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Né? Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos
Isso acontece mormente quando os interessados não têm a vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Então, o desequilíbrio do espírito vai causar desequilíbrios perispirituais que, por sua vez, vai causar a doença do corpo físico, porque nós adoecemos primeiramente através do espírito e depois para o corpo físico. Ah, Brasil, mas peraí, se eu tiver contato com o coronavírus, eu vou adquirir o Covid-19, né? Mas a gente está falando de uma predisposição espiritual para adoecer. Por que a doença ela reage de forma diferenciada entre as pessoas, né? Há uma predisposição diferente no corpo. E me desculpe, por favor, os médicos que eventualmente estejam vendo a nossa passagem, nós não estamos falando nada contra a medicina. Nós estamos falando a respeito de questões de ordem espiritual que influenciam no corpo físico. Não basta somente orações, né? Continue lavando as mãos, continue utilizando a máscara, faça a sua parte que o céu te ajudará. Porque, inclusive, a falta de disciplina, né? A rebeldia, né? É uma atitude oriunda no espírito. O indivíduo fala assim, não vou lavar minha mão, não vou colocar a máscara. Isso é uma atitude espiritual, é uma decisão do espírito. E se o indivíduo faz isso, não coloca a máscara, não lava as mãos, ele pode vir a adoecer. É uma atitude do indivíduo refletindo no corpo físico. Isso sem entrar em questões nenhuma metafísicas, né? Então, é uma questão de comportamento. Então, há uma outra passagem do Evangelho que fala, buscai e achareis, né? Então, a gente tem que pensar que aquilo que nós buscamos, nós vamos encontrar. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Essas são palavras do livro Missionários da Luz, quando ele está falando a respeito do passe. Ele diz aqui ainda, imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Em vista disso, meu irmão, o homem de bem encontrará, depois da morte do corpo, novos mundos de trabalho que o esperam e onde desenvolverá infinitamente o amor e a sabedoria que possuem os germes no coração. Então, a espiritualidade está ao nosso redor, procurando nos amparar, procurando nos ajudar. Eles não vão nos deixar abandonados, principalmente, quando ele diz assim, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. A prece é fenômeno importantíssimo que nos vai colocar em sintonia com a espiritualidade. A atitude mental do indivíduo, quando ele se conecta com o alto, faz com que o mundo espiritual se articule em seu favor. Por outro lado, há certos hábitos que os indivíduos carregam dentro de suas vidas que são lamentáveis, que nos levam a circunstâncias de perigo. No livro Missionários da Luz, também no capítulo 19, mais precisamente, que fala a respeito do passe, André Luiz cita uma situação extremamente complicada. Eles falam a respeito, nessa passagem, de um irmão que procurava a casa espírita. De vez em quando ele ia na casa espírita para tomar passe. Eu quero tomar passe. Quero tomar passe. Mas vamos ver o que a espiritualidade fala a respeito do caso dele. Há pessoas que procuram sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências dos seus próprios atos. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático,
por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império dos seus pontos de vista. Antes da gente continuar com a leitura, né? Antes de você começar a pensar, já imaginei fulano assim, vamos pensar no nosso comportamento. Vamos pensar quando que nós gostamos de uma briguinha, né? Parte que faz mais sucesso, acabou esses dias aí, Big Brother. A parte que faz mais sucesso no Big Brother, o que é? Rixas frequentes, as briguinhas, né? Como diz o apresentador, né? Fogo no parquinho, né? Dá para vocês verem que eu andei assistindo isso, né? Mas enfim. Discussões apaixonadas. Quem não gosta de discutir apaixonadamente sobre uma questão? Império dos seus pontos de vista. Não, eu sempre tenho razão. Esse tipo de comportamento, segundo o que André Luiz nos explica, são complicados. Vejamos o que ele fala mais. Não se acautela, nosso irmão, ele não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutam a companhia. Então, é uma pessoa que está sempre nervosa, sempre brigando, e desperta nos outros cólera e mágoa. Tornou-se, e observa que a palavra é tornou-se, não foi ninguém que o tornou assim. Ele, com seu comportamento, tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Vamos dar um exemplo? Às vezes tem aquela pessoa, né? E cuidado para não pensar se não é você que está nessa circunstância, hein, gente? Mas você está no ambiente. Nós estamos em fase de isolamento social. Isso não tem acontecido muito. Mas você está lá numa festa, né? Todo mundo ali e tal. Aí, de repente, chega fulano. Lá vem fulano. Assim como você pensa assim, lá vem fulano. Outras pessoas pensam assim, lá vem fulano. E essas energias, né, são vibrações destruidoras, intensas vibrações destruidoras, que fazem mal para o indivíduo por causa do comportamento que ele tomou. Aí ele diz assim, veio, o irmão que está visitando o grupo, né, veio ao nosso grupo em busca de melhoras. E desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, a prática de obrigações necessárias e o seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade, temível, e não percebe a perigosa posição em que se confina. Brasil, mas peraí, ele não é médium, como que ele vai escutar os espíritos? Mas peraí, você vai no centro espírita e você escuta o quê? Palestra. A espiritualidade traz, através dos expositores, mensagens. São recomendadas leituras, preces, né? Quando você vai lá no Gota de Luz, né? Mesmo agora com as reuniões virtuais, há sempre uma prece, uma leitura inicial, que faz uma passagem, né? Mas a pessoa está ali, ela está pensando em outras coisas. Eu vim aqui só para tomar passe, né? Para tirar as energias ruins. Mas ele não ouve as mensagens, adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses. E durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhes as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também nos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós, com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde receberá de novo o socorro completo. Isso que a gente está falando aqui é muito sério, gente. O camarada começa a frequentar a casa espírita. 3 meses depois, ele acha que já tem que estar porreta. Durante os 3 meses que ele esteve, nesse caso que é apresentado aqui, ele recebeu o que André Luiz vai chamar de 10 operações de socorro magnético integral. Vamos fazer um comparativo? Fulano tem um carro.
Ele vai, se enfia numa trilha de lama, de sujeira, enfia o carro em tudo que é lugar, suja o motor, suja as rodas, suja tudo. Vai no posto de gasolina e entra lá e faz uma lavagem geral. Lava todo o carro, lava o motor, lubrifica, deixa, ó, tinindo. É isso que a espiritualidade fez com ele, né? Operações de socorro magnético integral. Ele sai do posto, o que ele vai fazer? Se enfia de novo nas mesmas trilhas barrentas. É isso que a gente faz na nossa vida. A gente não muda o comportamento, a gente não escuta o que os espíritos têm para nos dizer. A gente não escuta. Eles nos orientam, perdoa, né? Seja menos intransigente, seja mais fraterno. Não, eu não sou bobo. Eu sei o que eu faço da minha vida, né? Aí ele diz assim, agora temos que interromper o serviço de libertação. Aí às vezes a espiritualidade deixa. Não tem mais o que fazer por um tempo. Para que ele fique a sós com a sua experiência. É por isso que Jesus fala, te curamos, te curei. Vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque sem a assistência que a espiritualidade vai dar, né, a situação pode ficar pior. Né? Isso daí que nós lemos tá no capítulo 19 do livro Missionários da Luz. E caminhando para o encerramento das nossas reflexões de hoje, nós gostaríamos de lembrar da seguinte passagem do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Compreendamos essa passagem de forma que é muito importante. Quando ele diz, vinde a mim todos os que andam em sofrimento, ele está falando conosco. Nós que nos achamos carregados, que ele nos aliviará. Tomai sobre vós o meu jugo. E o que é jugo? O jugo era aquela peça que eles colocavam na junta de bois para poder colocar assim no pescoço do boi, que vai uma madeira pesada que segura o boi para poder conduzir o boi para lá e para cá, né? E observa que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, nós não vamos simplesmente sair por aí fazendo o que quer, não. Nós temos que fazer o que Jesus nos ensina, né? E ele fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando ele fala aprendei de mim, ele fala, siga o meu exemplo, que sou manso e humilde, porque ele também está sob o jugo de Deus. Faça como ele e siga o ensinamento dele. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo dele não é uma exigência grande, não, gente. Né? Ele nos orienta. Vá e não peques mais. Ele nos orienta, nos conduz, nos ampara e nos ajuda. Mas temos que seguir alguma coisa. Só que nós somos rebeldes, nós não queremos seguir os ensinamentos do Cristo. O mundo não quer seguir o ensinamento do Cristo, e é por isso que nós estamos com o mundo doente. O mundo hoje sofre do coronavírus. Por quê? Pensemos sobre isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele dá a instrução clara, vocês estão doentes, estou te curando, mas vá e
não peques mais. Ok? Isso é a verdadeira salvação. E é assim que nós encerramos o nosso estudo de hoje. Vamos meditar? Sejamos mais humildes, mais brandos, mais pacíficos. E a gente termina lendo mais uma vez essa passagem que é tão maravilhosa. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento, e vos achares carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.